Resumo da semana. O plenário da Câmara aprovou propostas em áreas como agricultura, tecnologia e turismo, além de continuar focando nas consequências da tragédia ambiental que castigou o Rio Grande do Sul. Quem nos traz os detalhes sobre a movimentação do plenário nesta semana é a diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bom, Claudinho? Como vai? Tudo ótimo. Vamos começar a nossa lista pela questão agrícola, né? Teve uma aprovação que incide diretamente sobre a população rural. Pois é, Claudinho, esse é um projeto que foi aprovado nessa semana pelos deputados e que ele prevê o seguinte, que aqueles trabalhadores que são contratados por safra, que eles não percam benefícios sociais que eventualmente eles tenham direito, como, por exemplo, o Bolsa Família. O que acontece hoje? Esse trabalhador que é contratado por safra, e aí a gente está falando de culturas agrícolas que usam muita mão de obra, como, por exemplo, café, uva, a gente tem ali uma série de culturas que você precisa realmente de muita mão de obra. Hoje, pela legislação, esse trabalhador ele pode ser contratado por até 2 anos, e aí ele acaba, às vezes, se a renda dele ali tiver maior do que a renda prevista, per capita prevista, para poder receber o Bolsa Família e outros benefícios sociais, ele acaba perdendo esse benefício se for contratado por safra. E isso, na avaliação dos deputados, e houve ali uma ampla maioria que aprovou essa proposta, isso pode até desincentivar a contratação no campo, né, nessa caso de contratação por safra. Então, esse projeto ele vem para permitir que sejam mantidos esses benefícios sociais, e aí, entre eles o Bolsa Família, mesmo que esse trabalhador seja contratado por safra. É uma proposta que ainda depende da avaliação dos senadores. Temos também proposta na área de tecnologia, incentivos fiscais para tecnologia nacional. Então, a gente tem esse projeto que foi também amplamente debatido, e aí muitos parlamentares em plenário, muitos deputados destacaram que se trata de um projeto suprapartidário, quer dizer, houve ali um amplo acordo, uma ampla concertação para que fosse construído um texto, e a ideia é que você tenha a prorrogação até o fim de 2029 de uma série de incentivos, de benefícios fiscais ali para empresas nos ramos de informática, tecnologia da informação e semicondutores. São benefícios previstos em 3 leis diferentes, que eles iam perder validade nos próximos anos, ali alguns até no ano que vem, e que aí essa proposta ela vem para prorrogar esses benefícios até o fim de 2029, e se houver uma autorização futura pela lei de diretrizes orçamentárias, eles ainda podem ser prorrogados até 2073, que é a mesma prorrogação, Claudinho, que foi feita ali para os benefícios da Zona Franca de Manaus. Então isso aí vem com essa sinalização, essa indicação de que esses benefícios eles podem até ser prorrogados pelo mesmo tempo dos benefícios da Zona Franca. A ideia, então, é incentivar essa indústria de informática, de semicondutores que estão ali no nosso dia a dia, nos computadores, nos celulares, até nos automóveis. A gente vê hoje toda uma tecnologia abarcada na fabricação de automóveis e de uma série de aparelhos eletrônicos. E essa proposta também, ela prevê que haja a prorrogação dos incentivos também do Programa de Incentivos para Semicondutores, os PADs, e aí até para quem quiser ter mais detalhes dessa prorrogação e como é que isso funciona na prática, a gente teve uma entrevista aqui pela rádio, pela TV Câmara, aqui pelo painel eletrônico, o nosso jornal, com um dos autores dessa proposta aprovada, que é o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Então, ele detalha, né, Claudinho, nessa entrevista que foi feita com você, sim, sobre esse programa. E outra questão também criada por essa proposta aprovada é que ela cria um programa Brasil Semicondutores, que é justamente para incentivar também a pesquisa e a inovação nessa área, com a possibilidade ali de menos impostos, mais crédito e um apoio do BNDES. É um projeto que também ainda vai ao Senado Federal. Ana, a gente falou no auxílio aos gaúchos, né? Tem proteção para 2 parcelas da população do Rio Grande do Sul, já que o estado todo foi atingido e continua, infelizmente, sendo atingido por fortes chuvas. Então, essa tragédia realmente é uma tragédia que vem desde o fim de abril, lá no Rio Grande do Sul, com as fortes cheias, enchentes. Então, agora a gente tem observado nas últimas semanas uma agilidade muito grande dos parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, para trazer medidas que possam aliviar, que possam diminuir o sofrimento e todas as consequências dessas enchentes no Rio Grande do Sul.
Uma proposta que foi aprovada nessa semana e já teve a votação concluída, porque ela já tinha sido votada pelos deputados, foi ao Senado, sofreu modificações, voltou à Câmara e agora a votação concluída, é uma que trata do setor cultural e também do setor de eventos. Esse projeto, ele prevê que haja regras, ali uma série de regras para reembolso, por adiamento de reservas aí no campo turístico, eventos, espetáculos, né, de cinema, de teatro, shows, que haja essas regras, então, para eventos que, por conta das consequências das enchentes, tenham sido cancelados entre 27 de abril de 2024, que foi quando começou ali esse movimento mais intenso das enchentes no Rio Grande do Sul, até 31 de dezembro de 2025, portanto, um ano após o fim do prazo de decretação de calamidade pública no Rio Grande do Sul. A gente lembra, né, houve a aprovação pelo Congresso de um decreto que define, né, e o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até o fim deste ano, exatamente permitindo que haja essas medidas. Esse decreto, ele permite que haja essas medidas excepcionais para atendimento da população atingida pelas enchentes. No caso, então, do setor de eventos, setor cultural, de shows, essas regras ficam, então, previstas, a possibilidade de remarcação, a possibilidade de crédito, o reembolso de um evento, por exemplo, ali apenas só vai ser obrigatório esse reembolso se esse evento ele não for remarcado em até 6 meses após o fim do decreto de calamidade, portanto, 6 meses após o fim, aí, né, 6 meses após 31 de dezembro, né, deste ano. Também os artistas que já tenham recebido cachê, que pelas enchentes não tenham conseguido realizar os seus eventos, que eles tenham também um prazo ali para poder fazer essas suas apresentações sem precisar devolver esses recursos. Então, isso é muito importante, né, Claudinho, num setor que foi muito afetado até pela pandemia da Covid-19. Só que no setor cultural, na época da pandemia, os locais eles foram fechados, mas depois, encerrada a pandemia, eles puderam ser imediatamente reabertos. Não é o caso agora. Às vezes, a gente já tem a diminuição, né, ainda bem, de cheias e diminuição do nível dos rios, mas muitos desses equipamentos públicos culturais, eles vão ter que ser reconstruídos, eles vão ter que ser reformados, eles vão ter que ser ali, dar condições novamente para que esses locais sejam ocupados para apresentação, por exemplo, de espetáculos ou eventos. Por isso também esse prazo aí para que haja, né, uma organização do setor. E ainda falando de Rio Grande do Sul, a gente teve também a aprovação de um projeto pelos deputados que prevê uma anistia, né, das dívidas de produtores rurais com vencimento até 31 de dezembro de 2024, dívidas que eles tenham feito de financiamentos de custeio e comercialização da safra, desde que eles comprovem ali, por um lado, que eles foram afetados por essas enchentes e desde também essa área ali da produção não já esteja coberta, né, esses danos já não estejam cobertos por um seguro rural. Mas então prevê essa anistia, né, para essas dívidas até 31 de dezembro, prevê também o adiamento por 2 anos de pagamentos previstos para este ano nos contratos de financiamento e comercialização, investimento rural, e a possibilidade desse adiamento do pagamento sem a cobrança de juros, sem a cobrança de multa, tanto no caso do perdão das dívidas, quanto esse adiamento de pagamento, isso daí, esses custos vão ser assumidos pelo governo federal, e aí no plenário, muitos também falando de como que a agricultura no Rio Grande do Sul, que é um estado bastante agrícola, como, né, essa agricultura foi afetada pelas enchentes, muitos, né, milhares de produtores gaúchos afetados, então esse projeto vem para dar esse alívio ali, para que esses produtores possam se recuperar, possam retomar suas atividades no campo. É um projeto que esse aí, em relação aos agricultores, ainda precisa da avaliação do Senado. Mais um item da nossa lista aqui é sobre um escritório de uma entidade de turismo. Que entidade é essa? Então, a Organização Mundial do Turismo. Para quem acompanha a gente aqui no resumo da semana, só lembrando, os deputados eles já tinham aprovado em maio a possibilidade de instalação do escritório, de um escritório da Organização Mundial do Turismo no Rio de Janeiro, e aí com todas as regras de organismos internacionais, por exemplo, que nessa entidade estaria imune aí de buscas, confiscos, expropriações, que os representantes da entidade têm imunidade em relação a processos legais e atos praticados no exercício das suas funções. Isso já tinha sido aprovado em maio, essa instalação de escritório. O que foi aprovado agora? Foi aprovado o financiamento, né? O Brasil ajudando a financiar essa Organização Mundial do Turismo, com a possibilidade, então, autorizando o Brasil a contribuir $5 milhões por ano para o funcionamento e manutenção do escritório regional
dessa entidade, como eu disse, no Rio de Janeiro. A sede da Organização Mundial do Turismo é em Madrid, na Espanha, é uma entidade que faz pesquisas de mercado, apoia os países a desenvolver o setor do turismo. A maioria dos deputados entendeu que era importante, então, não só permitir a instalação do escritório, mas permitir o financiamento desse escritório para que essa entidade possa atuar mais fortemente no Brasil e possa incentivar o turismo aqui no nosso país, que é um país com imensas riquezas culturais e ambientais, e que possa, então, vir mais turistas para o Brasil e que também o próprio turismo interno aí seja incentivado. Pois é, Ana, e além das aprovações em si, a gente sempre destaca aqui as discussões que tiveram mais foco no parlamento. E essa semana, o assunto mais comentado, o assunto que mais repercutiu, foi o projeto que modifica a legislação brasileira sobre o aborto. Queria que você falasse um pouco de toda essa movimentação. Exato, Claudinho. Esse é um assunto que realmente vem mobilizando muito a interação da população aqui com a Câmara dos Deputados, enquetes relacionadas a esse projeto, por exemplo, alcançarem mais de 5 milhões, né, de votações e de visualizações ali em relação a essa proposta. Essa proposta, a gente já até tratou dela aqui no resumo da semana, ela não foi aprovada pelos deputados, foi aprovada a urgência dela, permitindo que ela possa ser analisada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. Mas a repercussão foi tão grande em relação a esse projeto, com tantas opiniões contrárias, favoráveis, houve toda uma polêmica e todo um debate na sociedade sobre ele, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu, em conjunto com os líderes partidários, que essa não vai ser uma discussão que vai diretamente agora para o plenário, que isso é algo que vai ser no segundo semestre, que antes do projeto ter o mérito dele discutido no plenário, que vai ter uma comissão formada aí por representantes de todos os partidos para intensificar o debate sobre essa proposta, né, para que não haja atropelos, como o próprio presidente Arthur Lira disse ali, em relação a esse projeto. Ele é um projeto que, como você disse, Claudinho, que ele modifica a legislação no seguinte sentido: ele equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio simples, mesmo que seja em caso de abortamento legal. Quais são os casos previstos hoje na legislação para um aborto legal? Em caso de estupro, em caso de risco para a mãe e também em caso de fetos anencéfalos, ali, portanto, com uma má formação no encéfalo. O que acontece é que houve um grande debate na sociedade que, equiparando essa interrupção da gravidez após as 22 semanas com o homicídio, acaba que nos casos de estupro, por exemplo, a pena, né, dessa mãe, desse profissional de saúde que realiza estupro, e a pena da mãe pode ser maior do que a do estuprador. Isso provocou realmente um grande debate na sociedade. Nós, inclusive, aqui da Rádio Câmara, juntamente no painel eletrônico, que também é transmitido pela TV Câmara, pelo YouTube, nós entrevistamos o autor, né, dessa proposta, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, que disse que pode ter, durante as discussões, uma alteração. Ele, por exemplo, propõe, né, nessa entrevista que ele detalhou para você, Claudinho, propôs ali que possa haver um aumento da pena para os estupradores, o acompanhamento psicológico como única medida socioeducativa no caso de meninas, né, que tenham sido estupradas. Por outro lado, a gente também entrevistou, o Claudinho entrevistou aqui também, no painel eletrônico, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, contrária à proposta, que disse, né, questionou ali a urgência aprovada, diz que essa proposta ela não contribui em nada para melhorar a vida das meninas e das mulheres e para a discussão de como combater, por exemplo, a violência sexual, o abuso sexual, o estupro no país, inclusive destacando ali que a gente tem, os dados indicam, né, que a maioria dos estupros é cometida contra meninas, né, no nosso país, meninas até abaixo de 14 anos, de 13 anos, então é uma discussão polêmica, delicada, e que agora a gente teve aí, depois de também toda essa repercussão, essa sinalização do presidente da Câmara, Arthur Lira, dos líderes partidários, que essa é uma proposta que vai ser discutida mais amplamente no segundo semestre, em agosto, a partir de agosto, portanto. Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara, trazendo para a gente um resumo das votações, das aprovações e das discussões no plenário da Câmara. Ana, muito obrigado. Obrigada a você, Claudinho, obrigada a quem acompanha a gente ao vivo pela rádio, pela TV Câmara, pelo YouTube e também pela rede legislativa de rádio, o pessoal lá da Rádio Câmara Capelinha, em Minas Gerais, que transmite a gente ao vivo também aqui no painel eletrônico e, claro, também para quem depois acompanha a gente em podcast e pelas nossas rádios parceiras em todo o país.